A leitura de hoje, que vai ser lida, Eu vou ler a leitura. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. 1 Reis 2. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for em tudo. O que fazer você obedecer ao Senhor Deus, e Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele mandou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como em tempo de paz ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado. Sem tempo de guerra, Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez. Eu estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: então esqueça-se, meu filho, de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo e Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com eles de perto dos rios Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados, na cidade de Davi.
Ele foi, ele foi de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita é de amigo? E assim respondeu ele. Continuou. Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei em que todos esperavam. Isso em Israel, mas as coisas aconteceram de modo diferente. E o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus. O Senhor Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. E eu sei que Salomão não deixaria de atender um pedido seu. E está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou no seu trono para Batseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Batseba disse: dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias, porque é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino final. Adonias e o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: acho que nem aqui. Assim, salas cada andar
salas que Deus me castigue em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. E o Senhor Deus me afirmou no trono do meu pai, Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi e atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Anote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado, Arca da Aliança, e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito. O que o Senhor Deus tinha dito em Siló, a respeito do sacerdote, e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu, ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Abisalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus, e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que os Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Salomão ordenou. Faça o que ele deve. Faça o que ele disse. Mate ou sepulte-o assim. Nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai. Matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que
do que ele, Abner, comandantes do exército de Israel, e Amasa, comandante comandante do exército de Judá, o castigo pelos assassinatos desses dois homens cairá para sempre, e cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda do Deus e matou Joabe, e ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. A morte de Simeão. Depois do rei, Salomão mandou buscar Simeão e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando e não saia da cidade. Fique sabendo que no dia em que você sair a atravessar o ribeirão Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, o rei? O rei respondeu Simei, eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simeu fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Macá. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, e mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento, feito em nome do Senhor, e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará, fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei ordenou Benaías, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo.